Minhoca, tudo certo, né? Noite feliz aí também, né? Sim. Pro Fortaleza. Uma vitória. Acho que a gente já pode até começar a análise do jogo, Minhoca. Eu vi o jogo do Fortaleza, vi só uma parte do Bahia, mas o Fortaleza jogou melhor que o Corinthians, dominou, gol anulado, pênalti perdido, faz o gol no final. Acho que assim, o 2-1 no final deu um drama maior do que o desempenho do Fortaleza demonstrou nos 90 minutos, né? Pois é, Cláudio. Boa noite, Pedro, a todo mundo. Cara, eu vou começar falando. Claro que eu vou abordar bem mais o Fortaleza aqui, mas até para explicar um pouco para a nossa audiência, que às vezes não consegue compreender um jogo como esse, né? Como você falou, era um jogo onde o Fortaleza era melhor, era mais time, o Corinthians poupou muitos jogadores, não estava Fagner, Fausto Vera, não estava Renato Augusto, que é o principal jogador, né? Trouxe basicamente o Cássio, tinha ali o Yuri Alberto, que não é esse jogador todo, né? Muito dinheiro, mas para o que entrega no Corinthians, muito pouco. Mas tem uma coisa que eu respeito muito, cara, é o Corinthians, sabe? E não é nem pelo futebol jogado, não, entendeu? Porque se o Corinthians jogasse bem, eu falaria, não, o Corinthians joga bem, velho. O Corinthians é uma equipe que tem que respeitar, porque uma equipe que sabe se impor, joga bem dentro de casa, fora de casa, não. O Corinthians é um time horroroso, horroroso, e sabe-se lá. Como... Cara, é um time que qualquer comentarista, analista de futebol, ele se queima sempre. Porque se você for falar na Vera, né, tirando totalmente a piada com o Fausto Vera do Corinthians, mas se você falar a verdade realmente sobre o Corinthians é uma equipe que é para brigar mesmo contra o rebaixamento. Fraca, limitada, sabe? Até tem jogadores jovens aí que o Luxemburgo está dando oportunidade, que são jogadores interessantes. Mas a grande sina do Corinthians, e vocês acompanharam, né, o que o Corinthians passou contra o Estudiantes, foi mais de 30 finalizações, sabe-se lá como o Corinthians chegou na semifinal da Sul-Americana, é que se você der margem para o Corinthians, ele é quase como se fosse um fantasma. Ele vai te assombrar. Ele vai te assombrar. E o Fortaleza construiu essa vitória hoje no desespero que foi, porque o Fortaleza não conseguiu levar com devida, não digo com a seriedade, eu acho que seriedade até teve do Fortaleza, mas não teve total medo, sabe assim? Quando eu digo medo cara, se a gente não jogar sério, a gente vai acabar deixando escapar esses pontos em casa. E teve momentos que poderia até ter perdido, né? Porque teve uma chance que o João Ricardo salvou já no segundo tempo, teve uma penalidade marcada, que só não foi dada a penalidade, porque o jogador do Corinthians estava impedido, né, na jogada inicial. Então, a primeira coisa que eu falo é isso, Cláudio. Este jogo, que vai acontecer daqui a 2 semanas em São Paulo, né, numa terça-feira, o jogo de ida pela Sul-Americana, e o jogo da volta vai ser um Corinthians diferente, um sentimento diferente, mas que essa essência de quando você souber que o jogo tá para você, faça do melhor jogo gols. Se você ficar nessa de tipo, estamos melhores, estamos bem, uma bola que sobre, uma bola que escape, como foi o gol do Corinthians, na jogada de escanteio, e eu citei isso na transmissão lá da rádio que eu estava participando. Qual é o cuidado que o Fortaleza tem que ter para o jogo de hoje e que deve ter nesses jogos que vai ter contra o Corinthians pela Sul-Americana? Não permita tanta bola alçada na área. Então, cuidado com escanteios, cuidado com as faltas próximas à área, porque é uma equipe que, quando tem limitação, vai se fazer valer pelo erro do adversário. Então, bola parada, acaba acontecendo muito isso, ou jogadas de saída de bola errada, né? E eu estava citando na rádio que alguns jogos do Fortaleza nessa Série A foi nessa mesma toada. O próprio jogo de ida contra o Corinthians. Fortaleza foi melhor do que o Corinthians, fez o gol no finalzinho, e o que aconteceu? Uma falha do Fernando Miguel com o Pacheco, acabou custando empate. O jogo contra o Goiás, Fortaleza era melhor que o Goiás, num vacilo do Tobias Figueiredo, gol contra, Fortaleza saiu derrotado. No jogo contra o Cuiabá, uma falha do João Ricardo, saída de bola errada, gol do Davidson. Então, esse tipo de jogo, quando você não consegue, no momento que você é melhor, fazer os gols, e aí, contra um time limitado, basta que esse time limitado consiga uma jogada que acabe dando certo, você acaba se comprometendo. E isso para o mata-mata pesa muito, viu? Pesa demais. Então, o Fortaleza tem que sair desse jogo comemorando o resultado, mas com um recado para esses dois duelos contra o Corinthians. Aliás, o torcedor do Fortaleza acompanhou como foi a classificação do Corinthians contra o Estudiantes. Ele sabe que o Corinthians é limitado,
mas é quase como se o Corinthians tivesse uma força quase inexplicável que sempre deixa o Corinthians vivo dentro do jogo. Sempre, sempre. E aí a história do Corinthians, eu digo por experiência própria, porque já perdi vários clássicos, eu torcendo pelo São Paulo, o Corinthians fazendo gol na última bola, e é gol de Tupanzinho, é gol de Rogério de falta e tal. Então, várias situações dessa já aconteceram, e o Corinthians é esse time que tem quase que essa sina, né? De ressurgir das cinzas. É impressionante como o Corinthians é essa equipe. Então, e aí vou ser mais sucinto agora para falar um pouco do Fortaleza. O que a gente viu hoje dentro de campo é o Fortaleza, quando ele tem a qualidade que tem, ele precisa ser letal na hora que ele tem que ser letal. Então, desde o começo do jogo, Cláudio, não foi uma, duas, três, foram várias oportunidades até sair o gol do Fortaleza, e aí mérito para o Marinho, por ganhar a disputa de bola e soltar para o jogador, para quem está acompanhando aí pela imagem, para o Lucero, né, marcar o seu 19º gol na temporada, que estava muito bem. E aí o Fortaleza começou a depois perder de novo chances. Teve uma que o próprio Lucero dominou, acho que até dava para ele dominar, mas como ele estava de costa, talvez ali ele não tinha como saber se o Cássio estava encostando ou não, mas daria tempo dele dominar. Tentou fazer de bicicleta, acabou furando. E aí na jogada seguinte, um escanteio bobo que o Fortaleza acaba cedendo. E eu tinha até comentado na rádio, eu falei, esse tipo de lancezinho é que você não pode permitir para o Corinthians. O cruzamento do escanteio veio, a bola acaba sobrando, o Pedro, né, jogador jovem do Corinthians, sozinho no segundo pau, ou seja, uma falha de marcação grosseira do Fortaleza que permitiu colocar o Corinthians dentro da partida. O Fortaleza, após o empate, continuou sendo melhor, mas não sendo eficaz, e aí a primeira polêmica, né, digamos assim, no jogo. Aliás, a única polêmica, eu acho, maior durante a partida. Um lançamento espetacular do Caio, logo após o gol do empate, um lançamento, assim, milimétrico, para o Marinho dominar a bola e fazer um belíssimo gol. Só que ele não estava impedido, né? E o VAR chamou a arbitragem para verificar. Vamos lá. Pela regra que foi estabelecida em 2020, ou seja, tem 3 anos, e aí eu não sei como é que isso é interpretado, lances que vão na parte de cima do ombro, ou seja, essa parte aqui da manga, né? Que essa é a parte mais como se fosse aquela camisa lá dos times africanos, né? Que é aquela manga mais alta, né? Se bater ali na altura da axila, não é mão, né? E a impressão que eu tenho é que o Marinho, ele não dominou com o braço. Ela bate na parte do braço, me parece ali na parte do braço, mas na parte mais superior. E aí, meu amigo, eu não sei o quanto esse lance, é por isso que eu acho que às vezes, mesmo com a vitória do Fortaleza, seria muito importante a arbitragem brasileira, o CNM, vir a público esclarecer, ó, esse lance aqui é lance mesmo para anular? Porque se for para anular, beleza. Todos os lances que a bola bater ali na altura da axila, né, bater mais no braço, mesmo sendo ali na parte da manga, o que eu acho que fica meio incoerente com a regra estabelecida em 2020. Se é anulado, beleza, anula o gol de todo mundo. Agora, a partir do momento que esse tipo de lance, que ao meu entender era para ser validado, né, até porque não há um benefício de fato do Marinho, não é que ele ganhe um segundo movimento, ele tem um domínio, a bola cai, né, ela cai no chão, ela não vai para frente, por exemplo, e aí o gol acaba sendo anulado. Na minha interpretação, e aí eu não sou analista de arbitragem, eu não marcaria o toque de mão, porque eu acho que foi numa altura ali que, pelo menos segundo a regra de 2020, não era para ser anulado. E aí, no segundo tempo, Cláudio, mudou totalmente. Aquele Corinthians que não fazia nada, sequer dava trabalho para o João Ricardo, passou a gostar do jogo. E aí, o Corinthians tendo muitas jogadas de contra-ataque, jogadores que vieram do banco começaram a dar mais trabalho, o Fortaleza começava a se expor mais, porque gerava mais espaço. Então, vários contra-ataques apareceram para o Corinthians, como eu citei, uma que o João Ricardo defendeu, uma outra que. Aliás, ele nem defendeu, né? A bola veio, ele já chegou chutando. E aí teve uma outra que foi exatamente a penalidade. Fortaleza teve chance com o Lucero, cabeceando para fora. Teve outras possibilidades também ali. Fortaleza era melhor do que o Corinthians no segundo tempo, mas já era um Fortaleza nervoso, desorganizado. E aí veio a penalidade em que o Marinho foi bater. E aí, a impressão que eu tenho também, né? Eu acho que ele sente depois da cobrança. Eu não acho que o Marinho sente no movimento do chute e acaba perdendo. Eu acho que ele acaba perdendo e após ali no movimento da conclusão do pênalti, que também, né, já tinha perdido o Lucero praticamente 2 minutos antes e já era uma preocupação. E o Fortaleza
Um outro ponto também, Fortaleza vai precisar trabalhar, Cláudio, penalidades. A gente sabe muito bem o que é o Cássio no gol, né? O Cássio é excepcional goleiro. O Corinthians, nessa temporada, só perdeu uma disputa de pênaltis, que foi para o Ituano. Todas as outras foram 3 na Copa do Brasil, uma na Sul-Americana, acho que foram 4 que ele acabou passando. Foram 5 no total, passou em 4 disputas de pênaltis. Então, o Fortaleza tem que estar muito atento a isso e tem que trabalhar muito bem, porque isso pode ser necessário nas semifinais da Sul-Americana. E deu para ver, pelo pênalti perdido pelo Marinho, que isso é um problema, até porque o Lucero, tanto o Lucero quanto o Marinho, saem lesionados desse jogo. Ainda vamos ter que esperar para saber o grau, a gravidade dessa lesão, o que pode ser muito ruim para o Fortaleza, pensando nesses duelos contra o Corinthians daqui a 2 semanas do jogo de ida e daqui a 3 semanas do jogo da volta. Então, foi talvez a pior notícia que o torcedor do Fortaleza acabou tendo no final desse jogo, né? Ainda vamos ter que aguardar para saber o que é que vai indicar das lesões dos dois atletas. E aí, nos minutos finais, o desespero só, o Corinthians podia ter feito gol, o Fortaleza já podia ter feito gol, e aí vem uma jogada do lado esquerdo, não foi um cruzamento excepcional do Escobar, foi até um cruzamento muito alto, e aí nessa caída, mérito demais para o Pikachu, que ao dominar, já limpa a marcação, a bola meio que acaba resvalando ali, sobra para ele, e com a perna que não é a boa, né, a canhota dele, acaba chutando o Cássio, né, acaba dando uma falha ali, né, que a bola foi até em cima dele, mas assim, o gol sai da maneira que Fortaleza meio que se acostumou também nessa temporada, né? Vários gols em reta final de jogo, e essa vitória, e aí para encerrar minha parte, Cláudio, era uma vitória que eu considerava assim de suma importância. Claro que o jogo da Sul-Americana ela é importante, mas por que esse jogo ele era também determinante? Primeiro, porque o Corinthians não trouxe as principais peças para cá, nesse duelo. Saber que o Corinthians, e olha que mesmo assim, mesmo com essa derrota, isso dá uma certa moral para o Corinthians, entender? Olha, a gente foi com vários desfalques e a gente quase conseguiu pontuar jogando fora de casa. Esse tipo de recado, isso acaba dando mais otimismo para o próprio Corinthians, para o duelo da Sul-Americana. O outro ponto é, o Fortaleza, ele precisa ter noção, muitas vezes, de que um adversário mais frágil, muitas vezes, não está totalmente morto durante o jogo. Eu citei isso aqui no jogo do América Mineiro, muita gente até achou que eu estava exagerando, mas é porque muitas vezes, e o jogo do Curitiba ficou muito claro isso, o jogo ele pode escapar a qualquer momento. O jogo pode escapar a qualquer momento, desde que você não fique atento ao jogo. E o Fortaleza, muitas vezes, ele não consegue tranquilizar ou muitas vezes sair de campo sem ser vazado. O jogo do Fluminense, Fortaleza até jogou mais do que jogou hoje contra o Corinthians. Jogou muito mais. Só que o Fortaleza não foi competente e tomou um gol no final, exatamente por esse castigo que acabou acontecendo. Então, na soma geral, Fortaleza chega a 35 pontos, mantém ali a 8ª colocação, ainda está numa disputa muito elevada com o pessoal da parte de cima, mas essa vitória era muito importante para esse momento, né? O Fortaleza, que tinha perdido o Fluminense, esse jogo em casa era um momento primordial para ter aquele resultado, para você, no mínimo, deixar encaminhado uma segunda possibilidade, porque, obviamente, você não tem a garantia de que vai ser campeão da Sul-Americana, e caso não seja, você tem que ter ainda um foco muito estabelecido na Série A para tentar buscar a 3ª Libertadores seguida. O Diego Gomes Marques comentou aqui para você, Minhoca, dizendo que a Marta Negreiro falou com o Marinho na saída do jogo, ela afirmou não ser nada sério, cãibras parece, mas que o Lucero preocupa mais, né? Então fica esse problema. Aliás, aí pro... só um detalhe, né? Além dos dois, ainda teve o Tite também, o zagueiro, que também estava reclamando de dores. Foram 3 jogadores que sentiram dores ali, e aí vamos aguardar para saber, porque de fato, assim, perder 3 titulares nesse momento pode ser uma situação muito delicada, principalmente o seu principal jogador, né, o artilheiro da equipe, que no caso é o Lucero, seriam baixas importantes, mas vamos ter que aguardar, né? O bom para o Fortaleza é porque tem bom intervalo entre os jogos, né? Só vai jogar na outra quarta-feira contra o São Paulo e depois passa uma semana e joga na terça-feira contra o Corinthians, no dia 26. O Cássio chegou aqui, mas antes de chamar ele, antes de chamar Cássio, Minhoca, eu queria ter mais uma dúvida contigo, né? Tu falou dessa questão que o Fortaleza voltou mal para o segundo tempo, e o nervosismo foi batendo, inclusive essa questão de chance, né? Até no último lance, basicamente no último lance do jogo, já estava 2-1, o Corinthians teve um escanteio, uma bola parada, nenhum controle, o Fortaleza conseguiu ter ali dos últimos minutos, né? Mas aí, na tua opinião, tu acha que essa falta de controle do Fortaleza
no empate, até depois do 2-1, se deve muito mais esse nervosismo ou o time desorganizou em campo em alguns momentos, principalmente nesse segundo tempo? Houve um momento. Aliás, tem uma coisa que é quase característica do Vojvoda, assim, que é, digamos, é um dos defeitos do Vojvoda. O Vojvoda não é um treinador de se preocupar muitas vezes de deixar a defesa esguarnecida. Tanto é que quando ele faz a última troca, quando o Tite acaba saindo, ele poderia, por exemplo, colocar um zagueiro ou colocar um outro jogador, mas ele fez a mesma troca que ele fez contra o Libertad no jogo das oitavas de final. Ele colocou o Bruno Pacheco para ser zagueiro e colocou o Escobar para ser esse jogador pela esquerda, quase como se fosse um ala já, não era nem lateral esquerdo na prática. Mas eu vejo que nessa maneira que o Vojvoda às vezes vai para frente, é o risco que se toma. Esse tipo de situação muitas vezes acontece quando o Fortaleza está necessitado do resultado. Tanto que fica esse jogo muitas vezes, um time de mais qualidade, de transição, nesse contexto, acaba tendo mais possibilidade. Não à toa o Fortaleza, contra o Flamengo, foi assim, contra o Palmeiras também. O Fortaleza estava jogando super bem. Quando tomou o segundo gol, aí foi o que o Fortaleza fez, foi todo para o ataque, tomou o terceiro, poderia ter tomado o quarto. Contra o Goiás foi a mesma coisa. 1-0, o Fortaleza foi para cima, o Goiás poderia ter feito, até fez, né? Fez 2 ou foi 3 gols que acabaram sendo anulados. Mas às vezes acontece isso. Digamos, uma brecha dessa maneira de jogar do Vojvoda. Ele vai para cima e para ficar até mais claro, a semifinal contra o Atlético Mineiro em 2021, na Copa do Brasil, foi o melhor exemplo. Toda vez que o Fortaleza tomava um gol, ele ia para cima, tomava outro. Ia para cima, tomava o terceiro. Ia para cima, tomou 4. Então, às vezes o Vojvoda ele acaba indo demais para frente. Mas se tem algo que não dá para reclamar, é que é um time que está contente com o resultado. Não, vai para cima, mas se expõe muito e com isso acaba, às vezes, gerando esses riscos que acaba comprometendo. E isso vai ter que ser bem trabalhado, principalmente quando enfrentar um cenário, né, na Sul-Americana, que isso possa acontecer para, enfim, tentar diminuir esse risco de tomar um gol. Cássio, eu vou puxar pelo mesmo gancho que eu perguntei para a Minhoca, né? Foi o Fortaleza, acho que jogou melhor do que o Corinthians poupou alguns jogadores, né? Mas a vitória foi mais dramática do que o desempenho do que o Fortaleza pedia, né? Assim, apesar dessa queda de rendimento no segundo tempo, como o Minhoca bem pontuou, ainda assim o Fortaleza foi superior e a vitória em si era mais justa, né? Fala, Cláudio, Minhoca, Pedro, a galera que está aqui na live, a turma do podcast que vai ouvir depois. Primeiro a noite aí com 2 vitórias do Nordeste, né? Já tinha... teve poucas vezes aconteceu isso nessa Série A, e hoje resultados bem expressivos nas 2 situações aqui, a do Bahia e esse do Fortaleza, que foi uma grande prévia para os 2 lados, né? Mesmo o Corinthians perdendo, acho que o Corinthians, como o Minhoca falou, eu acho o Corinthians também saiu insatisfeito pelo brasileiro, mas não pelo seu desempenho. Mas no caso do Fortaleza, de ter tido o volume de jogo que ele teve, eu acho que isso foi um ganho muito positivo, assim, porque o scout é inegável. Você já trouxe, Minhoca, o scout, só para... Não, pode falar. Mas é só para ilustrar mesmo, assim. Finalizações entre certas e erradas, 23-6, isso no jogo todo. E 6-2 em certas, embora a pontaria não tenha sido das melhores, mas o volume de jogo assim é bizarro, né? 23-6 e posse de bola 52-48, ou seja, não é nem aquela quantidade, não é aquele que acontece também, onde você tem muito mais oportunidades porque o adversário erra o tempo todo e você contra-ataque e consegue em 2 toques. O Fortaleza fez muito isso também, mas nesse caso é um Fortaleza mais dominando, tendo mais o controle do jogo, atacando muito mais e levando muito mais perigo. Tanto Corinthians quanto Coritiba tiveram dois jogadores com atuações, na minha opinião, determinantes. Assim, o Coritiba é inegável, o Poli, e do Corinthians Bidu, que erra no gol que foi anulado, erra no pênalti que foi dado, e depois erra no gol de Pikachu. Assim, estava até... E com isso tudo, era para ser o 2-1, tá? Porque o jogo estava 1-1, aí teve o gol anulado para virar 2-1. Aí depois teve o pênalti para virar 2-1. E enfim, virou 2-1. E esse jogador do Corinthians, se você colocar Bidu no Corinthians, procurar no Twitter, mas não tá muito feliz com o cara, não. Mas a curiosidade é que em todos esses lances, não é o mesmo jogador do Fortaleza em cima de Bidu. Porque o Fortaleza, a capacidade de variação ofensiva, de peças, pelo menos, de peças no ataque do Fortaleza, assim, Bidu, ele teve problemas no setor dele, mas ao mesmo tempo não era sempre
o gol do lado e o pênalti com o Marinho, mas na hora que tem o pênalti já tem outro jogador chegando, e no caso de Pikachu era só Pikachu mesmo. A partida que o Fortaleza fez, primeiro que eu tinha uma expectativa assim, de como seria esse jogo pensando na Sul-Americana, porque, veja, para o Fortaleza foi importantíssimo para o Campeonato Brasileiro, o time está lá, muito na briga pelo G6, a situação que o Corinthians tem no Brasileiro não é de descartar esse jogo, então, ainda que pudesse imaginar que os dois times tentariam não mostrar todas as suas cartas para este adversário específico, para o Sul-Americano, para acontecer logo depois, o Campeonato Brasileiro, que como tem mais uma semana pelo menos ainda, no Campeonato Brasileiro forçava a botar a força máxima a jogar como tem que jogar, e foi exatamente assim que aconteceu. Então, esse jogo de hoje funciona como uma ótima prévia de, pelo menos, como será o jogo do Castelão, que será o jogo da volta. E eu acho que todo mundo imaginava, esperava que esse futuro jogo tende a ser um jogo com um maior volume de jogo ofensivo do Fortaleza. E hoje o Fortaleza se mostrou plenamente capaz de exercer isso. E Luxemburgo, se for o técnico até lá, vai ter muitas dificuldades para tentar conter isso. Assim, Minhoca já trouxe em relação à lesão de Marinho, do Cero, assim, mas vamos considerar que tem um tempo de recuperação que possa contar com esses jogadores. Se não contar, o Voivoda vai ter que, obviamente, fazer alterações. Então, mas se puder contar com a força máxima, é um volume ofensivo que o Corinthians não vem dando conta. Assim, o Corinthians vai ter muitos problemas, como teve em todas as outras fases, como teve contra o Newell's Old Boys, e como teve, pelo amor de Deus, para quem assistiu a partida, contra o Estudiantes de La Plata. O jogo ter sido 1-0 para o Estudiantes, o Corinthians passou nos pênaltis, o jogo ter sido 1-0 para o Estudiantes de La Plata não foi um prêmio ao sistema defensivo do Corinthians, não. Foi acaso. É futebol, assim. Se fosse um jogo de basquete, era 90-60. Se fosse vôlei, era 3-0, triplo 25-18, a 19. O domínio do Estudiantes foi muito grande. Aquele 1-0 não é 1-0 onde o sistema defensivo do Corinthians funcionou. O Corinthians foi... O scout, inclusive, foi maior do que esse de hoje. Com chances ainda e com uma pontaria melhor. Fora as bolas na trave. Então, o Corinthians vem tendo esse problema. Assim como faltou ao Estudiante um pouco mais de precisão, acertou muito a trave, Cássio fez boas defesas naquele jogo lá em La Plata, ao Fortaleza também faltou precisão. Mas nos dois casos, o Corinthians não consegue conter o modelo, não conseguiu conter o modelo, não, desculpa, o volume de jogo. Então, o Fortaleza tem poucos ajustes para fazer no time para ter uma partida muito sólida na volta. O jogo de ida é uma incógnita, porque, obviamente, jogar no estado do Corinthians é uma dificuldade, mesmo que o Corinthians tecnicamente esteja com alguns problemas agora, mas será um jogo difícil, tende a ser um jogo difícil de toda forma para o Fortaleza. Mas o Fortaleza mostrou, eu já tinha achado isso, acho que sem ficar em cima do muro, que o Fortaleza hoje é um time tecnicamente e taticamente melhor do que o Corinthians. O momento é bom, o momento do Corinthians é delicado, mas ao mesmo tempo é um momento que vai estar na Sul-Americana, e seja qual for a situação do brasileiro, não vai fazer diferença na Sul-Americana. O negócio é que o Fortaleza vai chegar sem nem precisar pensar isso, sem nem precisar abstrair que está mal. Pelo contrário, está bem nesse momento. Então vai chegar completamente tranquilo, como já tinha sido nas quartas de final contra o América. Analisando o Corinthians, que eu acho que é importante também ver essa situação, porque o Fortaleza, então o Corinthians não tem nada a fazer, veja só. Eu achava que o Corinthians não conseguiu conter o volume de jogo do Fortaleza, mas ao mesmo tempo ele conseguiu ser mais perigoso do que eu imaginava. Eu achava que o Corinthians brigaria mais com a bola. Nas vezes em que conseguiu ter a bola, não foi um time descerebrado. Não foi um time que muitas vezes a gente acompanha equipes que, quando tem a bola, não sabe como concatenar uma jogada, como organizar o contra-ataque, como inverter uma jogada, como enxergar alguma coisa diferente. E no segundo tempo do Corinthians, o primeiro tempo o Fortaleza foi bem dominante, mas o segundo tempo do Corinthians, sobretudo ali na reta final, com o jogo 1-1, o Fortaleza pressionou, mas um jogo perigoso para o Fortaleza. O jogo estava com um domínio do Fortaleza, mas não era um domínio onde ele não era, como em outras oportunidades, inclusive até Minhoca trouxe a questão do Atlético. Fortaleza vai lá, levando o gol, mas vai lá. Nesse caso, não era o Atlético Mineiro de 21, que era uma máquina. Era o Corinthians de 23, que ainda não é uma máquina. É um time competitivo, mas que muito abaixo do que o potencial que o Corinthians já teve. Mas esse, mesmo estando muito abaixo, é um time que se mostrou perigoso para a volta. Então, eu acho que pelo menos vale um alerta, porque a precisão do Fortaleza precisa melhorar, mas ao mesmo tempo o sistema defensivo ele não eliminou da forma como era capaz, como eu imaginava que aconteceria, os contra-ataques do Corinthians. Foi um jogo onde o Fortaleza foi muito melhor, onde o Corinthians sai derrotado, assim,
o Fortaleza faz o gol lá, não fiz com o Pikachu, mas estava ali, gol anulado, pênalti, até estava insistindo. O Corinthians vai lamentar o resultado, por outro lado, vai ver e dizer, meu irmão, a gente segurou bastante 1-1 ou 2-1, porque pro lado do Corinthians, talvez o Corinthians, acho que eles imaginam que vão tentar fazer o resultado em casa. E se eles fizerem o resultado em casa, significa vencer pelo menos por um gol de diferença. Tá? Imagino isso. Ninguém faz o resultado e empatar em casa. Então, considerando que na cabeça do Corinthians, eles imaginam que vão fazer o resultado em casa, significa pelo menos um gol de vantagem, o resultado de hoje teria levado para os pênaltis, onde o Corinthians teria uma vantagem muito grande, que seria a presença do goleiro Cássio. Então, o jogo de hoje, o Fortaleza foi muito melhor, mas se fosse um resultado da Sul-Americana, seria um resultado que, para o Corinthians, é possível que seja interessante. Então, obviamente, o jogo de São Paulo vai dizer muita coisa, mas o favoritismo do Fortaleza existe, mas o Corinthians hoje conseguiu mostrar um pouquinho mais do que eu imaginava, para esse momento do Corinthians. E porque não é, repetindo, reforçando, aliás, não é a classificação do Corinthians da Sul-Americana que diz, que impõe que ele seja um time, que ele seja um bom time. Há queixa muito grande dentro do Corinthians. A classificação do Corinthians é uma classificação porque o Corinthians é um clube que chega em competições. Embora no cenário sul-americano tenha uma Libertadores, não tem outros títulos, tem a Recopa ainda, né? Mas não tem outros títulos sul-americanos, ao contrário dos rivais de São Paulo, dos principais rivais de São Paulo. Mas no futebol brasileiro, como a gente acompanha, é um clube que mesmo sob críticas costuma chegar. Não é a primeira vez. Inclusive foi vice-campeão da Copa do Brasil no passado um pouco dessa forma. Isso. Aliás, eu vou até aproveitar isso que o Cássio falou, Cláudio, só para responder aqui o Washington, né, que ele até colocou aqui duas situações, uma que é uma coisa que a gente bate muito aqui na tecla, e a outra que eu vou concordar com ele, que ele até fala, né, melhor ganhar como ganhou hoje do que jogando bem e levando gol abortado, que ele falou aqui, né, como foi do Fluminense. Outro detalhe, o time sentiu o retorno, que aí ele menciona, né, que depois no comentário, que o Fortaleza jogou para o gasto, vai pegar o ritmo do jogo. Vencer é o que importa. Só que muitas vezes você tem um desempenho mais regular e apresentando um bom desempenho, não oscilando tanto muitas vezes, e eu acho que na média o Fortaleza não é uma equipe que oscila tanto como foi 2021, como foi o ano passado e tal. Bem menos. Mas, e aí é que tá. Quando tiver a semifinal, ou quando tiver a final, quando é mata-mata, quando é jogo único, se o Fortaleza chegar na final da Sul-Americana, você não vai contar e dizer assim, jogamos bem, fomos melhores do que o adversário. Mas quem é que passa? E aí eu vou pegar a própria mensagem do Washington. Pois é, se o Corinthians passar pelo Fortaleza jogando mal, ou se tivesse empatado hoje, ou até vencido hoje, a justificativa era essa. O Fortaleza não fez um jogo tão bom, como já vinha apresentado nos momentos, mas foi superior ao Corinthians. E o jogo do Fluminense que ele está mencionando, o Fortaleza jogou muito bem. Uma falha individual custou o gol. Não foi um erro geral, coletivo, onde o João Ricardo teve que trabalhar muitas vezes, ou a defesa totalmente exposta. Não, o Fortaleza perdeu o gol inacreditável contra o Fluminense. E é por isso que eu gosto de falar, porque analisar o resultado não precisaria nem debate, né? A gente está aqui, ó, vitória do Fortaleza, vitória do Bahia, todo mundo feliz, e aí explicar o contexto desse resultado. Mas a gente precisa explicar o jogo. Tanto que a gente faz aqui vários debates, a gente citava o problema do esporte na Série B, vitórias, muitas vezes que eram muito enganosas. O Ceará já teve momentos, na época do Barroca, vencia e não convencia de maneira nenhuma. E uma hora essa conta chega. Então, se você ficar achando que uma vitória tendo problemas e passa por cima, você tem que ter o senso crítico. E uma coisa que, pelo menos, me aparenta internamente no Fortaleza é que eles têm essa noção. Eu acho que, tudo bem, o torcedor tem todo o direito de ter a visão dele, mas eu gosto de ressaltar isso. Eu gosto de ressaltar porque esse elenco do Fortaleza, ele é qualificado o suficiente para não passar hoje, especificamente contra esse Corinthians, com jogadores desfalcados, tanto desespero como ele teve para esse jogo. De ter que sair aos 48 do segundo tempo, da maneira como foi. Fortaleza já era para ter resolvido isso já no primeiro tempo. Era melhor no primeiro tempo e acabou exatamente por isso. Sobretudo porque num duelo de 180 minutos, o jogo só estaria daquela forma na reta final se o Corinthians estivesse precisando de um gol. Se o jogo estivesse empatado e o empate estivesse servindo ao Corinthians, o Corinthians não teria ficado exposto como ficou nos minutos, arriscando, contra-atacando, mas ficando daquela forma. O Fortaleza chega ao 2-1 também num jogo que naquele momento era mais aberto. Mas aquela situação pode não ser a situação do jogo. Então é preciso entender que naquele momento, aquele jogo que foi 1-1 na dificuldade, de repente aquela dificuldade
poderia estar num cenário de 180 minutos a favor do Corinthians. Então, você não precisa replicar, deu 2-1, então vai ganhar 2-1 na volta. Agora, assim, na forma como foi o jogo todo, de você, ao longo de 90 minutos, você ter sido melhor, inclusive até para a imprensa de São Paulo, a transmissão do Premier, para dizer, na análise aqui do Nordeste, análise do Ceará, análise do Recife, enfim, inclusive dos próprios corintianos, assim, houve um time melhor em campo e foi o que foi aquele que as pessoas imaginavam, pelo menos que acompanha essa competição, o Brasileirão, que seria o melhor em campo. Não é que o Fortaleza foi melhor em campo num dia onde nada deu certo para o Corinthians e tudo deu certo para o Fortaleza. Não, o Fortaleza foi melhor em campo porque hoje se esperava que o Fortaleza fosse melhor do que o Corinthians em campo. Isso. Até porque, se a gente for imaginar o time titular também, isso aí já é um pouco esperado, né? Mas volto a falar, o Corinthians chegou onde chegou numa semifinal de Copa do Brasil, numa semifinal de Sul-Americana, sem apresentar um futebol bom. Ele era para ter caído para o Remo, podia ter caído para o América Mineiro, podia ter caído para o Atlético Mineiro, esses 3 na Copa do Brasil, e ele passou dos 3. Ele podia ter caído para o News Old Boys, ele passou. Ele podia ter caído para o Estudiantes, e merecia ter caído para o Estudiantes, mas ele passou. Se uma equipe que tem esse perfil de não jogar bem, de ser uma das piores hoje no Campeonato Brasileiro falando, e mesmo assim está passando, a primeira coisa que você tem que estar é atento. Porque se você permite uma situação como essa, a primeira chegada do Corinthians foi gol do Corinthians. Se você olha o lance, tá o jogador livre, tá livre o jogador do Corinthians só para empurrar aquela bola para dentro. Agora, se você tiver a devida atenção com o jogo, você diminuir o risco que você acaba colocando, grande chance, não é que vai te dar garantia que você vai passar ou não, mas daquilo que você é capaz, tente colocar o máximo possível, porque aí beleza, se o Cássio for o melhor do jogo, aí mérito do Corinthians, por ter um goleiro da qualidade do Cássio. Agora, e é um goleiro que pode ser o melhor do jogo, tá? Exatamente. E é um goleiro que, se for o melhor do jogo, você vai dizer, porra, como é que acontece? Não, é um cara Cássio, que tem plena capacidade de ser o melhor em campo e de, numa noite que não der, que caso as coisas não deem certo para o Corinthians, que Cássio pode... Isso aconteceu pra cacete já, né? E Cássio pode ser essa figura. Então, é um jogo duro, é um jogo, para mim, como um favorito. Um confronto, melhor dizendo. Um confronto com o favorito. Mas que os ajustes ali estão ali se mostrando necessários, esses ajustes existem sim. Essa mística do Corinthians é pesada, né? Como vocês falaram aí, é um peso que, se o Fortaleza, obviamente, é um outro contexto de jogo. Ainda vai pesar demais, né? Ainda vai pesar muito. Jogo de mata-mata é contexto diferente, mas se o Fortaleza tiver a chance de atropelar, tem que atropelar, porque qualquer vacilo pode ser fatal, porque tem um Cássio do outro lado, se levar para os pênaltis. Mas ele jogou para isso, tá? Ele jogou para isso, mas a conclusão não esteve numa noite para isso. Porque um time que finaliza 23 vezes, ele jogou para atropelar. Sim, exatamente. Mas a precisão das finalizações, infelizmente, evitou uma vitória mais folgada. Mas o volume de jogo foi um volume de jogo de atropelamento. Cássio, para ter noção, eu não sei qual é o número real. Se eu não me engano, o Corinthians, nos jogos da Sul-Americana, contando ali dos playoffs, oitavas, quartas e esses três duelos aí, acho que foram 6 jogos. Foi tipo 120 finalizações que o Corinthians tomou. 120, assim, sabe? É algo... Só o número do último, Estudiantes e Corinthians, abrir aqui rapidinho. 30-7, pô. 30, certas e erradas. E se for só as certas, 12-1. E é preciso destacar que desse 12-1, bola na trave não é finalização certa. Então, assim, se você levar a finalização com porque para o scout, a bola tem que ser da trave para dentro da trave. Aqui, trave então, desse 12-1, não tem as 3 bolas na trave do Estudiante, mas obviamente é um lance de perigo. Então, são 15 chutes ali com iminência grande de gol. Eu não sei qual é o número de fato, mas se for 120, né, em 6 jogos, dá uma média de 20 finalizações sofridas por jogo, que é o que o Fortaleza fez hoje. E aí é que tá, como o Fortaleza hoje. O Fortaleza finalizou 26 vezes. Vamos considerar que 3 foram certas. Teve o gol no lado do Marinho. Exatamente, você errou 23. Então, você precisa... Incluindo o pênalti. Exatamente, incluindo o pênalti. Então, muitas vezes, não é você ficar contando, teve a bola... Pois é, o Estudiantes teve 4 bolas na trave no tempo normal e 2 nas penalidades. Eu falei 3, mas eu me enganei. Exatamente, foram 4 no tempo normal 4 bolas na trave. E 6 ao todo, né?
Então não é 12, não, eram 16 finalizações então, assim, perigosas. É isso mesmo. Honestamente, eu quero que o Fortaleza, e aí o pessoal que tá vendo não sabe qual time que eu tô, se eu tô São Paulo, eu quero que o Corinthians tome 2 goleadas, lá e aqui. E aí até aproveitar que o professor Ananias aqui perguntando se o Corinthians vai entregar a bola para o Fortaleza no jogo em São Paulo, na terça-feira. Esse é o tipo de coisa... Eu falei isso lá no primeiro duelo, no empate em 1-1, no jogo do turno, que eu falei, o Fortaleza não pode achar que o jogo está tranquilo por ter a bola, porque é tudo que o Corinthians quer. O Corinthians fez isso com São Paulo na semifinal da Copa do Brasil, quase conseguiu o resultado, né? Porque ele conseguiu vencer. Aliás, ele até conseguiu o resultado, ele venceu por 1-0 o São Paulo. Ele deixou o São Paulo com a bola, tal qual o Fortaleza teve no primeiro jogo, ficou com a bola, e aí muitas vezes estar com a bola não é que o jogo está para você. Se você está com a bola, beleza, você está com a bola. Sei lá, trabalho do Barroco, trabalho do Diniz, adora ter a bola. E muitas vezes você não está finalizando, você não está ameaçando a meta adversária. O Fortaleza, quando tiver a bola no jogo, lá em São Paulo, ele tem que ser o mais objetivo, o mais agressivo possível, e muitas vezes deixar a bola com esse Corinthians. Porque se tem uma coisa que esse Corinthians não sabe lidar, é com a bola no pé, com exceção do Renato Augusto, que é um jogador mais diferenciado. Então, esse contexto que o Fortaleza vai ter lá em São Paulo vai ter uma torcida muito inflamada, o fator mando do Corinthians é muito pesado, mas o Fortaleza em nenhum momento pode relaxar. Em nenhum momento ele pode achar, o jogo está confortável para mim, 0-0 está maravilhoso. É nesse momento, e eu falo com experiência própria, o Corinthians é tipo aquela cobra que fica aqui, você está nem olhando, quando vai ver, tá dando a dentada, entendeu? Então, assim, muita atenção para esses 2 jogos que o Fortaleza vai ter, mas é uma equipe muito traiçoeira. O Corinthians, hoje no Brasil, é a equipe que eu considero mais traiçoeira do campeonato do futebol brasileiro, porque muitas vezes não precisa nem ter bom futebol para muitas vezes causar estrago nos adversários. Às vezes é mais sorte do que juiz, né? Porque esse time do Luxemburgo aí tem, de vez em quando, tem uma sortezinha. O jogo contra o Estudiante mesmo foi uma prova disso. Nos 90 minutos, né? No segundo jogo, nos pênaltis aí, tem muito mais eficácia. Futebol tem isso. Assim, de vez em quando tem time que é muito azarado, tem time que tem muita sorte, assim. E acontece, velho. Veja só. Pro cara do Corinthians tá vendo assim, meu irmão, tá dando tudo certo pros caras, assim. Meio quando joga mal, passa, assim. Como é que o cara não vai acreditar? Como é que... meu irmão, já que tá dando tudo certo, você tenta melhorar na próxima fase. Não é que você queira continuar jogando mal e se abraçar com a sorte, não. Mas, assim, a sorte ajudou, dá tempo, inclusive, para você conseguir se recompor, para você conseguir melhorar. E você vai sendo empurrado. Tem, N campanhas no futebol que acontece. Não tem muita explicação científica, não, mas acontece, pô. É porque tem uns clubes que tem um pouco dessa imagem, né? Tipo o Botafogo, né? Que a gente até fala. Tem clube da imagem do azar, né, no caso. Tem certas coisas que só acontecem com o Botafogo. O Corinthians cara, como é que pode o Corinthians sempre tem alguma coisa que dá certo? Claro, muitas vezes tem ali uma 23ª pessoa, né? Muitas vezes colaborando. Como eu falei, os caras ficaram 22 anos sem ganhar o Campeonato Paulista, porque já deu muita coisa errada na vida também. Tá, mas eu tô achando que já estão colhendo com muito frutos. Já estão devendo esses 22. Só na hora de voltar já um pouquinho, né? Eu por mim podia se acabar. Tudo bem. O Renato Abreu comentou aqui, Cláudio, se for para os pênaltis, a turma larga. E ainda tem esse problema, né? Pro lado do Fortaleza, a questão dos pênaltis. Pênalti pro Fortaleza seria uma desvantagem. Uma desvantagem bem clara na minha avaliação. Primeiro, pelo histórico de Cássio, foi até na televisão, 32 pênaltis defendidos, não são desperdiçados contra ele, porque hoje foi um pênalti desperdiçado contra ele, mas ele nem defendeu, mas ele já defendeu 32. E como o Minhoca trouxe, meu irmão, aqui, o cara já passou por várias disputas esse ano. A do Remo, a do Atlético Mineiro, a do Estudiante, tem mais uma ainda, né? América Mineiro e Ituano. Foi a única que... América Mineiro, foram 3 seguidas na Copa do Brasil. E a Newell's Old Boys foi em tempo normal e Estudiantes nos pênaltis. E em todas com Cássio pegando pênalti. Todas. Ele defendeu pelo menos mal. Qual? Contra o Ituano, Campeonato Paulista, que eles caíram, né? Foi nas penalidades. Mas Cássio pegou também, eu posso enganar, mas Cássio pegou pênalti também naquele dia. Acho que ou não estou bem lembrado. Não, mas eu sei que o Corinthians caiu. Mas enfim, realmente só tirando a do Ituano. Tinha a do Ituano no Campeonato Paulista ainda, né? Enfim, mas a gente está falando aqui algo que é muito óbvio, que não há absolutamente ninguém, nem no Fortaleza, nem no Corinthians, que não saiba que se for nos pênaltis, o Corinthians teria
um grande ponto a favor. Não que João Ricardo... Talvez seja o momento seja mais equilíbrio, né, Cássio? Porque antes da bola rolar, o Fortaleza é favorito. Não, mais do que isso. Veja só, se for para os pênaltis, o meu ponto era justamente um passo além do que você disse. Que se for para os pênaltis, eu acho que todo mundo vai pensar, nesse momento, tem que ver como é que são os batedores. Porque por goleiro, a vantagem agora está do outro lado. Não é equilíbrio, não. A vantagem eu acho que dá para falar que partindo dos goleiros, os cobradores você não sabe como vai bater, mas na hora que vai para os goleiros, você vai dizer, que teria vantagem seria o Corinthians. Eu acho que E ainda tem um ponto, Cássio, que é também essa questão dos batedores. Claro, o goleiro, a gente sabe, o Cássio talvez seja o melhor goleiro para pênaltis hoje no Brasil, mas hoje no Fortaleza o único nome confiável é o do Lucero, que até agora de todas as cobranças de pênalti que bateu, algumas eu nem achei tão bem batidas assim, mas ele converteu todas. Mas Galhardo já perdeu, Marinho já perdeu, Pikachu já perdeu, Romero já perdeu. Então, assim, o Fortaleza não tem jogadores com alto índice de cobranças. E por outro lado, embora os corintianos... Isso tudo a gente está falando no cenário hipotético de pênalti. Embora os corintianos tenham mais prática desse ano, mais confiança para bater, por outro lado, estão todos mapeados, né? Assim, o Fortaleza já tem alguns jogadores do Corinthians têm 3 cobranças, assim, já dá para fazer um pouco da ideia de como é o perfil daquele cobrador. Então, por um cenário desse, ao mesmo tempo que os jogadores do Fortaleza não teriam tanta confiança como você está falando, Minhoca, e os dos Corinthians, os do Corinthians teriam, mas seriam muito mais telegrafados também, assim, muito mais estudados pelo Fortaleza. Enfim, isso tudo se for para esse cenário. A gente falou assim, eu acho que o Fortaleza é favorito para vencer no tempo normal. Quando entrou nessa disputa de pênaltis, é para ver quem vê o equilíbrio. Eu acho que só na disputa de pênaltis o Corinthians pode falar, a partir de agora, a bola está com os caras. Assim. Eu acho que aí teria um lado com mais histórico no ano, com maior capacidade no gol e que ficaria mais suscetível a isso. Mas aí é só se chegar nesse ponto. Minhoca, e os destaques individuais aí do Fortaleza, os positivos e os negativos dessa vitória 2-1 hoje? Na partida de hoje, assim, eu gostei de novo, fazia tempo que... Não é que fazia tempo também, é porque, na verdade, ele é o tipo do jogador que ele tem uma qualidade tão alta, muitas vezes, que quando ele não faz uma partida de ótimo para excelente, muitas vezes, fica parecendo que ele não jogou bem, e às vezes ele cai de rendimento. Mas o Caio foi muito bem na partida. Ele deu um passo para o Marinho, assim, primoroso. E aí, os torcedores já estão sabendo, né? O Fortaleza vai comprar ele. Aliás, uma grande aquisição de mercado, seja para fechar com ele na temporada passada. A chegada dele foi muito importante, apesar dele não ter ganhado a titularidade logo de cara, mas desde que assumiu a titularidade, primeiro, se mostrou muito identificado com o clube. Hoje, certamente, todo torcedor do Fortaleza, o cara que não gostava, todo Fortaleza que não gosta do Alexandre, o cara tem algum problema. Porque o cara ama o Fortaleza, toda a maneira que ele faz para enaltecer o Fortaleza, cada entrevista que ele fala, a maneira como ele se comporta dentro de campo, fora de campo, é um cara muito dedicado ao clube. Então o Fortaleza vai fazer essa compra, né? Já tem um valor estipulado, vai ser um valor muito parecido com as cifras que foram gastas com a maior contratação do Fortaleza, que foi a do Machuca, recentemente. Então o Fortaleza, na minha avaliação, vai ter um excelente jogador e ele foi uma das peças mais importantes no jogo de hoje. Então, muito lúcido na saída de bola, na criação de jogo, o passe, né, como eu falei, do Marinho, que seria uma assistência absurda, que para mim a arbitragem cometeu o erro ali, enfim, na minha interpretação. Mas, em todo caso, especificamente, ele vai como talvez o meu principal nome, assim, porque, claro, teve o Lucero também participando muito bem do jogo, foi um jogador que eu estou gostando mais da movimentação do Lucero. Uma coisa que eu tinha dificuldade de observar no Lucero é muitas vezes essa movimentação dele. Ele era, para mim, sempre foi um jogador muito letal, um jogador que coloca a bola nele, como foi o primeiro gol, né? Coloca que ele vai lá e ele vai guardar. Agora, muitas vezes a dificuldade dele é a qualidade do passe. Muitas vezes ele erra muito nisso. Mas uma coisa que ele melhorou é a movimentação dele e ele já está entendendo um pouco mais a marcação brasileira. Ele já entende o momento certo de segurar, de soltar uma bola, às vezes não ficar prendendo demais essa bola, algo, por exemplo, que o Romero teve muita dificuldade no ano passado e que também até melhorou nesse último ano. O Romero está mais um pouco inteligente, mas o Lucero rapidamente já entendeu isso
e é talvez a melhor contratação do Fortaleza, sem sombra de dúvida, dessa temporada de 2023. E um terceiro nome, eu vou ficar com o Marinho, mas eu sempre gosto de fazer essa ressalva. Muitas vezes o Marinho, ele força muito jogada para chamar falta, muitas vezes. Ele tomou amarelo de maneira até estúpida, porque foi um lance de fato que nada aconteceu, ele forçou uma queda, ele poderia ter aberto uma jogada pelo lado direito, estava tranquila essa jogada para acontecer, e aí ele decidiu cair no chão, e aí bateu no chão com raiva, o árbitro viu, deu amarelo para ele. Isso, para um jogo mais nervoso, isso pode pesar, sabe? Essa coisa de não querer dar continuidade. Tanto que ele cava a penalidade, ele rouba a bola que faz o primeiro gol, ele poderia ter feito o gol de pênalti. Então, o Marinho cada vez mais se mostra um jogador importante que se imaginava, né, pela contratação que acabou vindo, mas ele precisa ter um pouquinho mais, às vezes, de foco mesmo de continuar na jogada. Muitas vezes ele quer forçar a barra, hoje foi bem menos, mas muitas vezes cobrar dele mesmo essa seriedade de dar continuidade à jogada do que muitas vezes querer cavar uma falta, que muitas vezes, na prática, acaba não sendo tão efetivo, principalmente quando é uma falta no meio de campo, que não tem muito perigo. Então, eu acho que o Marinho tem que ter um pouco mais de atenção, mas ele foi também peça determinante para o resultado, principalmente quando o Fortaleza esteve melhor na partida no primeiro tempo. Agora, pelo lado negativo, cara, assim, se eu fosse listar, eu acho que a partida do Pochettino foi uma partida abaixo. Eu acho que ele errou muitas jogadas, teve tomada de decisão, uma logo no primeiro tempo, que ele pegou a bola na direita, tentou bater sem ângulo ali contra o Cássio, que é um goleiro muito alto, poderia ter levantado a bola na área. Guilherme fez uma partida abaixo, e aí é um ponto importante para não gerar de novo o mesmo problema que aconteceu um mês atrás, um pouco mais de um mês atrás. O Guilherme, como eu falei, o Guilherme estava em boa fase, mas o Guilherme ele vai ser um jogador que vai errar. E eu acho que há uma grande oportunidade para o Machuca ganhar essa titularidade de novo. Entre Machuca e Guilherme, eu não tenho dúvida que o Machuca é mais jogador. Só que o Machuca vai, de novo, ter que ganhar essa confiança. Essa pausa, eu acho que para o Guilherme foi a mais danosa. Porque o Guilherme vinha num ritmo muito bom de leitura, de intensidade, de questão tática, mas hoje deu para ver que o Guilherme é um jogador limitado. Ele não vai entregar, muitas vezes, um jogo que requer... É um jogador muito comprometido, isso eu não tenho dúvida, mas o Guilherme, ao lado do Pochettino, para mim, foi o lado negativo. Eu não consigo listar um terceiro com tanta facilidade, não, sabe? Assim, um jogador que foi... O Brits, talvez, assim, deu o pênalti que ele cometeu, seria um pênalti bem estúpido da parte dele, assim, né? Foi uma chegada bem desnecessária. E eu tô achando que o Brits, nos últimos jogos, ele anda perdendo um pouco o time da jogada. Mas ele fica ali só como um alerta, não você colocar ele num pódio totalmente negativo, não. Cássio Minhoca, mais alguma coisa para adicionar sobre o jogo do Fortaleza? Eu ia falar o que o Marcos acabou de comentar. Saiu uma matéria do Marcel Rizzo falando que pode ter mudança do local da final da Sul-Americana. Primeiro de tudo, um grande absurdo, né? Como é que a Conmebol já tem um local definido e esse local, nesse exato momento, a gente está aqui numa quinta-feira, 14 de setembro, essa final não está martelada, não está garantida pela entidade. Veja só, é absurdo, mas ao mesmo tempo é quase um padrão, tá? Ano passado... Ano passado, a final, se não me engano, seria em Brasília. Brasília, e não aconteceu por causa das eleições. E as da Libertadores, pô, que desde 18 que muda. Em 18, obviamente, seria no estado no River Plate. Na volta seria no River Plate, aí acabou sendo no Bernabéu. Aí em 2019 seria em Santiago do Chile, que seria a primeira final única da história da Libertadores, seria em Santiago do Chile. Aí foi primeiro, 18 foi bater Santiago Bernabéu, jogo de volta, que acabou virando um jogo único, né? Porque o primeiro tinha sido empate e não havia gol qualificado. Ficou cara de jogo único. Aí 19 era no Estado Nacional de Santiago do Chile, que venceu, né, a eleição para receber a primeira final, e foi em Lima, no Peru. Aí em 2020, aí a pandemia, né? Não sei se exatamente se teve mudança, acho que se era no Maracanã, já ficou sendo no Maracanã. Não, acho que já era lá. Mas a pandemia acabou não fazendo diferença. Aí vai para 2021 com o cenário onde era melhor ter mudado, por causa da falta de acesso dos torcedores do Flamengo, Atlético Paranaense, 22.
E ele já estava a do Equador, pela falta de passagens aéreas, de como chegar duas torcidas do Brasil para ir lá para o Equador, problema político, um caos danado. A de Montevidéu. Será que mudou a de Montevidéu? Confesso que eu não me recordo. Mas, enfim, nesse caso do Chile, eu vi que a do Uruguai agora, da matéria, ela fala que além de mudar a cidade, mas tem um cenário que não seria tão grave, que seria de mudar o estádio, que seria acontecer no estádio nacional. Que para Sul-Americana, se bem que por exemplo, se for Corinthians ou Fortaleza, beleza, vai levar uma multidão, mas seria como o Atlético Paranaense 18. O Atlético Paranaense levou 8, 9 mil torcedores pro... muita gente, pô. E assim, mas não um terço do centenário. Segundo o relato da matéria, muito também foi pensado, que eu acho também assim, eu acho que a Conmebol deveria já pensar em ter pelo menos 3 estádios possíveis. E aí, dependendo do contexto, ela pode marcar, digamos, estabelecer um como prioridade. Esse aqui vai ser o primeiro. Caso seja repensado, a depender do contexto, beleza, tem esse segundo. E caso tenha qualquer outra alteração, tem um terceiro. Ideia interessante. Você poderia colocar por distância, né? Você faz uma escolha e fala, se eventualmente os 2 finalistas forem do Uruguai e a final estiver marcada para Caracas, não precisa ser em Caracas. Dá para você botar em Assunção. Exatamente. Mas eu acho que tem que rever essa questão de jogo único em Sul-América, principalmente a Sul-Americana. Pedro, eu concordo plenamente. Primeiro, porque assim, eles querem fazer o padrão europeu quando não tem logística para isso e muito menos. Tem condição. Por exemplo, a gente tem visto nas finais da Sul-Americana públicos pequenos, porque metade, pelo menos na matéria que eu estava lendo, metade dos ingressos que são disponíveis são de cortesias, de patrocinadores e não sei o quê. E muita gente não vai levar metade do estádio só com o pessoal da cortesia. Não tem como. E segundo, viagens caras, porque assim, o torcedor do Fortaleza, que até já deve ter se programado, e eu acho que já deve ter gente que até já comprou, né? O cara mais empolgado, o cara, não, já vou garantir. Eu aqui no chat tá dizendo que comprou. Beleza. Até dizer, pode os caras fazerem uma viagem, faz um passeio em Montevidéu. E aí, perceba, a partir do momento que esse cara já é o Newton aí, né? Que sendo visto deu ruim, já comprei as passagens para Montevidéu para acompanhar a live. Mas, Newton, isso é um problema, que eu acho que você, assim, obviamente, seu time não está lá, você não tem nem dia de reclamar. Ou você vai passar as férias lá, de toda forma, se não tiver jogo lá. Mas, em todo caso, eu acho que a Conmebol, ela tem que ter esse cuidado, porque muitas vezes o jogo não vai ser atrativo, de fato, em termos que aí, talvez, na melhor ideia, né, que a Sul-Americana que a Conmebol podia ter para essa Sul-Americana, imaginando as torcidas envolvidas. A torcida do Corinthians contra a torcida do São Paulo. Seria a final que talvez fosse o maior público da Sul-Americana dessas de final única. Mas muitas vezes vai aparecer as equipes. Não. O maior foi a primeira final, porque a turma do Colón entupiu Assunção, pô. E perdeu a final, inclusive. Era pertinho também, né? Era pertinho. Não era muito perto, assim, não, viu? Não era muito perto, não. Mas os caras saíram lá, de Colón, foi o Colón? Do Colón de Santa Fé, que é 400, 500 quilômetros de Buenos Aires, para subir e depois ir para Assunção. Os caras levaram 40 mil torcedores, o estádio, que foi no estádio novo do Cerro Porteño. Isso. Mas, enfim, em todo caso... Não, mas eu entendi, só para dizer que teve essa curiosidade, mas ali uma situação específica, porque se aquela final fosse na Arena Pernambuco, não ia ter 40 mil nunca do Colón. Meu amigo, não tinha passagem aérea, ônibus que trouxesse 40 mil torcedores do Colón de Santa Fé para São Lourenço da Mata, não. Mas, em todo caso, vamos aguardar até para saber o que... Não, mas esse assunto é muito bom. E abrindo uma pauta rapidinho sobre isso aí, que já está nesse debate, porque a Libertadores foi toda, quase sempre, ida e volta. Tiveram finais únicas, mas era o terceiro jogo que era em campo neutro. E a última vez que aconteceu foi em 87. Diego Aguirre, que é treinador, acho que está no Santos agora, né? Foi aniversário dele anteontem, inclusive. Penharol, dando parabéns. Ele fez o gol da final, foi Penharol e América de Cali, no Estádio Nacional. O gol foi aos 120. Inclusive a narração clássica. Não, ele é herói até hoje, né? Ele é herói até hoje. É a última Libertadores do Penharol e esse gol em 120, né? Ou seja, minuto 15 do segundo tempo da prorrogação, fez o América de Cali virar trivice, 85, 86 e 87. Aí é a narração da Colômbia. Porque sempre com nós outros. Assim, não vou chorar, eu não vou chorar. Ele fala assim, eu não vou chorar. Digo, por quê?
Porque sempre como na narração, assim. Aliás, na internet, depois de terminar esse programa, vá lá, você aí que está ouvindo aqui, vá no YouTube, porque tem a narração, as duas narrações. A do Uruguai, da Rádio Uruguai, que era um absurdo, e a da colombiana com vice. Mas enfim, aquela foi a última vez que teve uma final única e depois foi sempre de volta, e era de volta antes. Só que tem essa regra, aí acabou essa regra do terceiro jogo. Virou assim: se for empate, pênalti, enfim. Eu fui contra a final única da Libertadores. Para sorte da Conmebol, e obviamente desconsiderando pandemia, que não tem sorte nenhuma, obviamente que eu estou dizendo isso, estou dizendo os cenários onde tinha o público liberado por completo. Todas as finais tiveram times absurdos do outro lado. Flamengo e Atlético Paranaense, mesmo o Atlético Paranaense tendo uma torcida menor, mas é uma torcida menor para o padrão brasileiro, porque em qualquer outro país da América do Sul, a torcida do Atlético Paranaense seria uma das maiores torcidas de qualquer outro país da América do Sul, certo? Então, quando a gente fala assim, o Atlético Paranaense tem 1,5 milhão, 2 milhões de torcedores nessa faixa, em qualquer outro país da América do Sul, esse time tem torcida. Não seria o caso se fosse o Bragantino, como foi Bragantino e Atlético Paranaense, aquela final do Sul-Americana. Mas o Atlético tem. Foi bem reduzido assim, também, né? Isso, e aquela final foi, os caras botaram em Quito, foi Quito? LDU. Não, foi Guayaquil, que é LDU. É o estádio do Barcelona, né? Barcelona. Os caras botaram a final em Guayaquil e a torcida do Flamengo foi todinha. Do Atlético Paranaense tinha lá, pegou a geral, teve Mendes naturalmente, mas estava lá. A outra, a de Lima, é a maior da história, assim, que é Flamengo e River Plate. Do estado lá tá branco, do outro lado tá vermelho e preto. A outra, Flamengo e Corinthians em Montevidéu, que é do lado. E de São Paulo para Montevidéu é muito mais rápido do que de São Paulo para o Recife. Um voo. Tipo, muito mais rápido de verdade. Assim, o cara chega uma hora de diferença se brincar. E a do Flamengo botou, sei lá, 30 mil torcedores ali naquele estado do Uruguai. Então a Conmebol sempre deu sorte. Agora, no dia que tiver uma final, com todo respeito, com o Independente Del Valle, como foi a de 2016, aí não vai acontecer. Aí vai ser uma merda. Em relação a visão que não tem milagre que faça, porque inclusive o Independente Del Valle fez aquela final e já jogou outras duas de Sul-Americana e nunca botou torcida. Inclusive pode até ir de novo. Não, é que agora ele deu. Mas a do ano passado, a final com o São Paulo, só tem torcedor do São Paulo no estádio, pô. Não tinha do Del Valle, não. E na Recopa com o Flamengo, que eles ganharam o Sul-Americano, depois foi fazer, também não tinha. Então, esse time na Libertadores, se for de novo nesse modelo, não tem milagre em face. Então, para a Libertadores, a Conmebol está dando sorte. Para a Sul-Americana, que não são essas equipes que disputam o título, não são essas equipes que vêm disputando o título, vem uma sequência de ter um com mais torcida, mas o outro geralmente não tem e tal. E eles podem dar um passo, eu acho que isso não vai acontecer nem tão cedo, não, mas pode em algum momento pensar, a Sul-Americana, até por o torneio, pode ser assim, outro torneio que ainda continua sendo de volta até a final. E a Libertadores é da final única. Eu sei que aqui na UEFA tudo é final única. Até aqui inventaram agora, a Conferência Liga é final única. Isso. Até a terceira. Mas assim, eu concordo com parte da galera falou que você trouxe também, assim, para a Sul-Americana, nesse momento, no jeito que está, vai empilhar muita final com 40% de ocupação ainda, viu? Se muito. Isso. E aí só para terminar realmente sobre essa história aí da possível troca, né? Tá pré-agendado para Montevidéu, tem essa questão de qual estádio vai ser, lembrando que vai ter, se eu não me engano, no mesmo dia, né, da final da Sul-Americana, se eu não me engano, Nacional contra Peñarol, e aí também é uma outra coisa que pode prejudicar. E caso realmente saia do Uruguai, não aconteça em Montevidéu, uma das possibilidades, segundo a matéria do Marcel Rizzo, é de que possa também ser no Maracanã. Poderia ser uma outra possibilidade, mas tudo isso, né? E aí poderíamos ter uma segunda equipe nordestina, né? Sendo campeão no Maracanã, o Bahia, que foi campeão a primeira vez lá contra o Santos. E isso. Aí... O próprio Fortaleza já decidiu um título lá, tá? A Taça Brasil de 68, a volta foi lá. Empatou 2-2, né? No PV na ida. E a Taça Brasil de 68 foi decidida só em 69, agosto de 69, se não me engano. Demorou para caramba para terminar. E acho que foi 4-0 na volta para o Botafogo. Mas enfim, foi no Maracanã. O Náutico também decidiu o título do Maracanã, em 67, o Palmeiras, sendo o terceiro jogo. O jogo era com o Palmeiras, cada um venceu e foi para o terceiro jogo. E eu acho que só. Copa do Brasil não teve. Eu acho que foram essas finais, ou seja, a última foi em 68. E só o Renato Abreu aqui falou Flamengo e Palmeiras. Eu acho que eu estava falando Flamengo e Fortaleza, né? Assim, desculpa aí, mas obviamente eu estava me referindo. Aí falou Corinthians, eu acho que ele falou Flamengo e Corinthians. Então não, obviamente eu estava, enfim, era Flamengo e Palmeiras que eu estava me referindo à final do Centenário. Foi do Andréas Pereira, foi aquele gol lá do Davis. Eu não duvido nada como é bom colocar, se não for no Uruguai, não for em Montevideo, colocar no Paraguai, né? Porque como vai ter um time brasileiro, talvez a turma do outro lado da chave, né? Que é o turma argentino e equatoriano, reclame, né?
E aí... E a sede da Conmebol ali, o que Minhoca falou das sedes, a sede da Conmebol ela vai ficar de forma não escrita como o eterno plano B. Deu uma merdinha, bota ali. Já tem um estádio bom. Que não estou falando da Defensores del Chaco, não. Estou falando do estádio do Cerro Porteño, que é inclusive a maior, a capacidade de cabe até mais gente hoje em dia. Aí só deu uma bronca lá, bota ali, pronto, traz aí para a sede da Conmebol, porque tem um hotel da Conmebol, né, que fica em Luque, faz uma festinha lá, um evento lá, enfim. O sorteio da Comunidade Libertadores geralmente é lá nesse hotel. E tem um projeto de construir um estádio lá, inclusive, né? A própria Conmebol construiu um estádio. Eles anunciaram, eles vão fazer 60 mil lugares. O Fortaleza chegou a treinar ali no campo de treinamento, que é em frente à Todo sede. Todo mundo treina, porque na frente, os times que jogam no Paraguai, dos outros países, eles se hospedam nesse hotel. É muito bonito. É muito bonito. Se os caras pagam hospedagem, eles vão pagar. Pô, a hospedagem você paga aqui. O teu check-in é ali, pode ir. Ô, Cássio, tu lembra o estádio que o Sport enfrentou o Libertad lá? Eu tava lá, né? Tu tava lá. Foi em Luque. É a cidade onde Luque. Se fosse tipo Fortaleza, qual é a cidade que não é a maior? Maracanaú, talvez. Maracanaú, porque Calcaia é a maior. Não é a maior colada ali, mas assim, mas está logo atrás, assim, do lado, ou uma das maiores, pelo menos. Aí, essa Luque, a capital, a sede da Conmebol, ela fica em Luque, mas assim, é a mesma coisa tipo Recife e Olinda, é como se fosse, que é uma coisa só, tipo, é como se a sede da Conmebol fosse Olinda. Todo mundo se referiria a Recife. Assim, não faria a menor diferença em termos de logística. E o estádio do Sport perdeu de Libertad era em Luque. Era do Esportivo Luquenho? Era o Esportivo Luquenho, né? Esportivo Luquenho. Eu fui a cobrir aquele jogo também, Caça, Vala Fred. Eu vi. Eu lembro lá, pô. Um dia desse. Gabriel Amaral. Era. Eu lembro de Cláudio. Faz 10 anos, pô. Foi 2013. Faz 10 anos, pô. Foi em 2013. Isso eu lembro que eu encontrei Cláudio lá. E aí, eu tava vendo o Instagram do Gabriel Amaral. Ele foi lá, né, no jogo do Fluminense. E ele tava lá mostrando os estádios lá. E o Libertad agora tem um estádiozinho pequeno, mas moderno. Não, mas já tinha. Já tinha. Mas não era daquele jeito, não, né? Não, é porque não cabia 15 mil lugares. Foi que o Sport. Porque aquele estádio lá do Esportivo Luquenho, meu amigo. Não, o jogo estava. Veja só. Não só já existia, já que você falou dessa resenha, não só já existia o estádio do Libertad, como o jogo estava marcado para lá. Aí o Sport olhou o regulamento e falou: nessa fase, o regulamento diz que precisa ter pelo menos 15 mil lugares e esse estádio não tem. Aí o Libertad reclamou, que disse, eu jogo a minha vida toda aqui, ninguém nunca reclamou, o Sport falou, solamente ninguém nunca reclamou, o regulamento diz. Aí a Conmebol viu, que obviamente não tinha capacidade, e viu que alguém reclamou, aí marcou o jogo para o Defensores del Chaco. Aí na semana do jogo, a Libertad também não vai jogar lá não, aí ele só vamos aí tirou do Defensores del Chaco e botou nesse do Esportivo Luquenho. Mas o motivo era a capacidade, mas o estádio do Libertad já existia. É esse que... E o Bahia jogou lá. O Bahia jogou no estádio pequeno lá. Jogou com o Nacional do Paraguai. Mas organizadozinho, né? Foi esse. Não, mas o estádio que o Bahia jogou com o Nacional do Paraguai, eu acho que foi do Libertad, veja aí. O Bahia jogou numa cidade chamada Vila Lisa, que também é região ali, metropolitana de Assunção. O nome do estádio eu vou buscar aqui. Essa troca foi péssima pro esporte, viu? Porque o gramado era. Eu tenho quase certeza que é o estádio do Libertad, que o Bahia jogou mais difícil. Não foi algo. Luiz Alfonso Giagni. Repete aí. Luiz Alfonso Giagni. Deixa eu ver aqui as imagens. Não, esse eu acho que não é o do Libertad, não. De quem é esse? O dono desse aqui é o Sol de América. Sol de América, exatamente. E ali foi campeão Paraguai em 1984. Eu até eu lembro da placa dos 500 times, deixa eu ver aqui. Campeão paraguaio. Poxa, já foi pra caralho, mas já tem campeão, já foi. Pensei que era só um título, mas já ganhou outros aí na vida. O Sol de América? Sol de América. O próprio Defensores del Chaco foi reformado, né? Foi. Fizeram uma arquibancada. Ela era alta, né? A arquibancada do Defensores ela era alta em relação ao campo. E tinha um espaço. Aí eles fizeram uma descidinha, talvez 4 ou 5 degraus, mas só nas laterais do campo. Eles não fizeram isso atrás da barra, não. Se você reparar o jogo do Fluminense com a Olímpia, atrás da barra, o primeiro degrau da arquibancada continua sendo alto em relação ao campo. Eles não fizeram essa decisão. É isso. Depois desse passeio aí pela final da Sul-Americana. Não, se fosse o Paraguai, porque a final não é lá, é no Uruguai.
A gente tá planejando aqui fazendo o que a Conmebol não faz, né? A gente tá antecipando os problemas Mas eu acho da que Conmebol. o que faz mais sentido é mudar lá pro outro estádio lá de Montevidéu mesmo. Que é uma sacanagem com quem comprou, né? Eu acho que vai acabar sendo isso. Tem isso, e faltando um pouco mais de um mês, né, pra final. Mas é isso, fechando aqui a parte do Fortaleza.